ultrapassar as dificuldades da vida e avançar requer esforço, dedicação e trabalho árduo. Dependendo do berço social em que se nasce, esse enfrentamento é ainda maior e sacrificante. As conquistas que se obtêm, com certeza, são às custas de muita luta, coragem e, por que não dizer, muitas lágrimas e joelhos no chão. Inúmeras provas foram enfrentadas e deixadas para trás para que se pudesse até aqui chegar. Quem já passou fome e dificuldades nessa vida sabe muito bem a importância de saber contribuir para quem lhe pede socorro. No entanto, cada um doa o que pode e na exata medida do que entende poder doar. Mas o tema de hoje não é sobre doação ou ajuda ao próximo. Neste texto será abordado o comportamento de quem perde todas as suas conquistas patrimoniais e necessita recomeçar do zero. Quando um grande infortúnio surpreende uma pessoa e ameaça deixá-la sem o mínimo necessário para sobreviver, é natural que sinta um desconforto emocional, difícil de lidar. É uma dor que abala suas estruturas mentais a ponto de a deixar confusa e desorientada. Isso se acentua ainda mais quando se vê obrigada a reiniciar do zero. Perder tudo o que conquistou e ter que recomeçar é para muitos um retrocesso que vai além do que podem suportar emocionalmente. Ninguém ficaria satisfeito de ver tudo o que conseguiu juntar durante longos anos de trabalho árduo lhe ser retirado, deixando-o sem posses. Imagina o sentimento que toma a mente de alguém ao passar por essa infelicidade. Não é fácil suportar esse retrocesso sem ficar abatido, desorientado e desanimado. Este estado emocional pode deixar a pessoa tão vulnerável que não terá forças nem para pensar no que fará. Daí a importância de reconhecer sua necessidade de procurar um aconselhamento psicológico, um apoio espiritual e mãos amigas para abraçar-lhe. Se não fizer isso, ficará à mercê de sentimentos que poderão levá-lo à depressão, sem condições de administrar o próprio raciocínio. Suportar tal agrura de perder tudo o que se conquistou mexe com a saúde mental da pessoa. Por se encontrar fragilizada, tem dificuldades de alimentar sua mente com pensamentos de superação que irão lhe escudar contra os pensamentos negativos que encontram brechas em sua mente confusa. O famoso psicoterapeuta suíço, Carl Gustav Jung, diz que este padrão de comportamento está no inconsciente coletivo, o qual define como uma camada profunda da mente herdada dos ancestrais. É neste arcabouço de pensamentos que a pessoa se conecta, levando-a a um estado emocional de medo e desespero. Ali estão pensamentos dos mais diversos, inclusive os que fazem com que a pessoa sinta a vontade de se enclausurar. A consequência desse enclausuramento é quase sempre uma acentuada depressão. Ela sente-se aniquilada e sua percepção do processo, pelo qual está passando, é de irreversibilidade. 2 exemplos dessa situação de desespero são retratados na Bíblia. Um deles é quando o profeta Elias foi ameaçado pela rainha Jezabel, que prometeu matá-lo. Mesmo sendo um homem de coragem e temente a Deus, fugiu para o deserto e se refugiou numa caverna. A ameaça o desestabilizou emocionalmente e o levou a um estado de profunda angústia e depressão. Mesmo sendo um homem de grande intimidade com Deus, a ponto de orar e ressuscitar uma criança, o profeta Elias fugiu e se escondeu numa caverna. Sentiu-se sozinho, desanimado e com um nível de medo tão acentuado a ponto de desejar a própria morte. Esse episódio bíblico demonstra que, mesmo que se tenha intimidade com Deus, a natureza humana é vulnerável às emoções, principalmente quando não se assume o controle de sua intensidade. Não se deve deixar o estado emocional tomar conta da mente, sob pena de se perder o raciocínio e o próprio instinto de sobrevivência. O segundo exemplo retrata uma situação inversa de atitude. Trata-se da história de Jó, um homem riquíssimo que enfrentou a dor de perder toda a sua riqueza. Viu todos os seus 10 filhos morrerem em um acidente trágico e teve seu corpo tomado de feridas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Virou um moribundo. Somente um milagre poderia salvá-lo da morte. No entanto, Jó não se deixou abalar e nunca deixou de acreditar que sairia daquela situação. A dor e as aflições eram demasiadamente desproporcionais às suas forças, mas Jó manteve-se firme na sua fé. Alimentou a esperança, crendo que nada acontece por acaso e para tudo há uma saída. Jó, assim como o profeta Elias, era também um homem conectado com Deus.
A diferença entre ambos é que Jó não deixou que pensamentos de desespero e medo tomassem o controle de sua mente. Sua conduta foi a de procurar compreender que Deus o havia dado tudo o que possuía e que agora havia permitido que tudo lhe fosse tirado. Se negou a acreditar que Deus não estava no controle da situação, apesar de ouvir de sua própria esposa para que amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó até questionava o porquê de seu sofrimento, porém, não abria mão de sua fé na existência de Deus e de sua soberania. Ao final recobrou 100% da sua saúde e tornou-se próspero novamente com uma fortuna maior da que havia perdido. A Bíblia é um manancial de ensinamentos vitais. É lamentável que muitos ainda não se deram a oportunidade de lê-la, apesar de já terem lido infinitos livros. A profundidade de seus ensinamentos impressiona qualquer um que a manuseie, desde o homem médio até o mais letrado. Estes dois exemplos bíblicos mostram que os pensamentos são de grande relevância para a sobrevivência do homem. O primeiro fala de um profeta que, apesar de ser convicto da existência de Deus e de seu poder, ao ser ameaçado de morte, abriu brechas para pensamentos de medo e desespero que acabaram desestabilizando sua sanidade. Fugiu para o deserto, se escondeu numa caverna se sentindo oprimido e vulnerável à depressão. O segundo conta que um homem, mesmo perdendo tudo o que tinha, inclusive a família e sua saúde, não deixou ser tomado por pensamentos de derrota e desespero. Agarrou-se à sua fé, creu que tudo estava no controle de Deus e que uma solução haveria de vir ao seu encontro. Apesar do corpo físico e da mente humana serem vulneráveis a todos os tipos de mazelas que permeiam o planeta e também aos infortúnios que cruzam o caminho do homem, não se deve esquecer da dualidade do ser. O homem é cheio de imperfeições e fraquezas emocionais inerentes à sua condição humana. Pensamentos negativos podem até chegar a você, porém, deve lembrar que você tem o poder de não permitir que habitem em sua mente. Busque socorro principalmente em seu Criador. Ele está no controle. Se você ainda não parou para pensar nisso, é necessário que reserve um tempo para meditar nessa dualidade. Ela é facilmente entendida. Basta que tente vislumbrar a magia da fecundação. A partir desse momento começa a ocorrer o fenômeno da multiplicação de células, dando início à formação de vários órgãos que irão compor o corpo físico de um novo ser humano. É o que a ciência chama de embriogênese ou desenvolvimento embrionário. Você já parou para pensar quem supervisiona, conduz e rege todo esse processo de alta complexidade? Em média, são 9 longos meses para ficar pronto. O resultado você já sabe, é o nascimento de um ser pensante que domina todos os demais reinos existentes no planeta. Não foi uma máquina ou a mente da própria mãe que fez esse milagre acontecer. A única explicação mais plausível é a de que o processo de gestação e formação de um ser humano é supervisionado e conduzido por uma inteligência divina e que este novo ser já nasce impregnado da essência de seu Criador. O corpo físico possui órgãos vitais autônomos que funcionam independentemente do querer do homem. Não é o homem que controla os seus órgãos internos. Pode abrir e fechar as mãos, se sentar e levantar, abrir e fechar os olhos, falar, andar, porém, não tem o controle do funcionamento do seu coração, rins, pâncreas, fígado, baço, intestinos e demais órgãos internos. Todos esses órgãos funcionam de forma autônoma e movidos pela essência vital de quem os criou. O homem também tem uma mente, formada em sua primeira inalação. Neste exato momento inspira o sopro da vida, a energia divina que provém de Deus, tornando um ser vivente. Deus formou o homem no ventre da mulher e lhe deu vida para que pudesse fazer parte do plano de sua criação. Tudo o que lhe pede é para que siga em frente e nunca desista de lutar, pois, nos momentos em que não puder mais caminhar e que os desafios forem maiores do que possa enfrentar, o pegará no colo e pelejará por ele. Por essa razão, quando se sentir abatido, busque a Deus e refute todo e qualquer pensamento de derrota, medo ou desespero. Coloque a sua fé em ação e não teme as adversidades que cruzarem o seu caminho. Seja perseverante diante de toda e qualquer situação. A perseverança é uma atitude que brota de dentro para fora e só depende do seu querer. Não deixe que o desânimo tire suas forças. Não permita que a inércia retarde a sua decisão de continuar.
Procure fechar as brechas da mente para que os pensamentos negativos não encontrem espaço para se alojar. Cerre os ouvidos a qualquer sussurro que não seja de automotivação. Se ligue somente com o Criador Celestial que lhe trouxe à existência. O tempo é exíguo, é diminuto, é pequeno demais, saiba aproveitá-lo ao máximo. Ficar preso às lástimas do infortúnio não é uma conduta agradável a Deus, pois não o levará a nenhuma solução. Deus não o criou para ser um perdedor. Seja forte e corajoso, erga a cabeça e prossiga. Não tenha dúvidas da sua capacidade de dar a volta por cima. Refute os pensamentos negativos. Eles formam um campo magnético que potencializa o desânimo e causa desespero. Você é o que pensa ser. Se pensa ser um vencedor, vitórias alcançará, mas, ao contrário, se pensa que não vai conseguir, a derrota é certa. Esteja preparado e decidido a recomeçar quantas vezes for preciso. Acredite na possibilidade do milagre. Ainda que ele não aconteça da forma como você espera, acontecerá da forma exata que o seu caso requer. Deus sabe o que cada filho necessita na medida certa de sua necessidade. Portanto, se ligue em Deus e não tenha medo, creia que tudo será resolvido. Quem o criou pode mover o universo. Já pensou no tamanho dessa divinal façanha? Se tiver que recomeçar do zero, creia, Deus estará à frente e tudo será reconquistado. Acredite nisso e não desista de lutar. Que você nunca precise recomeçar do zero, mas, se precisar, não tema. Você é um vencedor. Deus é contigo e não o deixará sucumbir. Pense nisso.